Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso programa semanal Brasil Profundo. Meu nome é Rodrigo Miller do Vale e hoje eu vou falar sobre um dos temas que marcaram a construção da identidade nacional do nosso país. Mas antes de levarmos uma discussão a respeito deste tema tão importante, faço o convite a todos para poder se inscrever no canal do Instituto do Bem Comum, para compartilhar este vídeo com seus amigos, nos seus grupos e também nos ajudar para propagar cada vez mais este conteúdo. Bom, hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante que é a miscigenação salvou o Brasil. Mas aí você pergunta, Marcião, como assim a miscigenação salvou o Brasil? Como assim a gente pode entender que essa mistura de raças salvou o Brasil? Salvou do quê? Bom, para que a gente possa compreender isso de uma maneira muito clara, a gente precisa entender o contexto pelo qual o Brasil e a Europa estavam passando ali no final do século XVI e início do século XVII, que é basicamente esse tempo onde esses fatos, essas coisas acabam acontecendo. Então, o que a gente tem em primeiro lugar para a gente entender esse contexto aqui? Que os acontecimentos políticos na Europa no século XVII, eles mudaram a condução da política na América Portuguesa, levando a uma situação de grandes modificações em relação aos primeiros anos do processo civilizacional português no Brasil. Então, o que acaba acontecendo? Houve uma mudança estrutural, e essa mudança estrutural ela se afasta bastante daquilo que foram os primeiros anos de colonização portuguesa aqui no Brasil. O maior acontecimento em Portugal que levou a tudo isso foi a morte de Dom Sebastião no ano de 1578, na Batalha de Alcácer Quibir, que basicamente o que Dom Sebastião estava tentando fazer era manter vivo o espírito cruzadista, manter vivo a ideia do Império Português conquistando terras e afastando o inimigo muçulmano para longe das suas fronteiras, só que Dom Sebastião, com a sua imprudência e com a sua ideia de ele ser o grande português, porque ele era chamado de o desejado, de o venturoso, ele queria realmente colocar o seu nome na história. Só que ele foi imprudente, ele morreu na Batalha de Alcácer Quibir, ele não teve todas as condições necessárias para vencer os muçulmanos, e como ele não deixou nenhum filho, acabou gerando um problema grave de sucessão política monárquica em Portugal, que só foi resolvido no ano de 1580, portanto a gente viu 2 anos de instabilidade política no país muito evidente, muito gritante, e em 1580, por meio de uma manobra da família de Habsburgo lá na Áustria e na Espanha, Felipe II, Marcião, projeta uma imagem de Felipe II aqui para a gente poder ver quem que ele era, ele assume o trono de Portugal. E este período no qual Felipe II ele era rei tanto de Espanha quanto de Portugal, deu-se o nome à chamada União Ibérica. E essa União Ibérica ela vai gerar pontos positivos e ela vai gerar pontos negativos para o Império Português e, consequentemente, para o Brasil. Só para a gente colocar aqui os pontos positivos. Então, melhorou a capacidade de evangelização dos jesuítas no interior do continente. Por quê? Porque a partir do momento em que não havia mais uma divisão territorial da América, tudo fazia parte da mesma coroa, os bandeirantes eles começavam a penetrar no território do interior da América para além do Tratado de Tordesilhas. E isso acabou acontecendo de uma forma muito evidente, de uma forma muito sistemática, e em cada momento que aconteciam essas bandeiras, os jesuítas também iam a reboque, e nesse ponto o que a gente pode observar é que o coração, o interior do Brasil, regiões como, por exemplo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, onde, por exemplo, a gente tem a cidade de Cuiabá, ele foi colonizado pelos jesuítas, ele começou a ter uma influência católica muito grande. Isso fez com que a gente tivesse a unidade espiritual nacional. Isso foi muito importante, porque marcou uma presença católica muito forte no nosso país, e essa presença católica no país gerou esta cola, essa unidade, esse cimento,
que é a grande vertente, é o grande ponto que, desde o processo de início de colonização até hoje, sustenta o nosso país. Um outro ponto importante é que houve maior estabilidade das relações entre Portugal e Espanha, e isso tudo permitiu um momento de maior concórdia, um momento de relações mais harmônicas entre as duas coroas católicas. Só que quais são os pontos negativos para o Império Português e também para o Brasil? Como naquele momento a Espanha estava em guerra com a Holanda, Marcião, coloca uma imagem aqui para nós, para a gente ver o que estava acontecendo. Basicamente, os holandeses, que naquela época se chamavam Províncias Unidas, eles estavam querendo ganhar a independência em relação à Espanha. Aquela região da Holanda fazia parte do território espanhol Habsburgo. Só que como houve uma revolução religiosa protestante e lá na Holanda todos eles se tornaram calvinistas, ou melhor, a maior parte se tornaram calvinistas, eles começaram a ver com desgosto, eles começaram a ver com maus olhos a forma pela qual os católicos organizavam a política, eles queriam independência. Isso acabou gerando uma guerra iniciada pelos holandeses e assim a coisa começou a se suceder de uma maneira cada vez mais grave, cada vez mais violenta. Soma-se essa guerra dos 80 anos a uma guerra que começou mais ou menos no mesmo tempo, que foi a Guerra dos 30 Anos, lá em 1618. Então a gente tem, nesse contexto, guerras de religião muito intensas, a gente tem uma crise sistêmica muito forte dentro da Europa e tudo isso vai ressoar de uma maneira muito grande aqui no Brasil. O que acaba acontecendo? Os holandeses eles percebem que existe uma fragilidade dentro do Império Português, existe uma possibilidade de tomar conta de toda a produção econômica do Brasil naquele momento, que era basicamente o açúcar, que se localizava na região nordeste do país, e fazer com que essa produção fosse destinada totalmente à Holanda e assim a Espanha não tivesse os lucros desta produção econômica. Queria, portanto, os holandeses asfixiar economicamente tanto Portugal quanto a Holanda, que estavam unidos na União Ibérica. Então, o que acaba acontecendo? Em 1630, os holandeses eles tentam invadir, em um primeiro momento e não conseguem, mas em poucos meses depois eles conseguem obter uma vitória muito grande e tomam conta de Pernambuco, onde ficou mais evidente a concentração holandesa, mas essa ocupação holandesa no Brasil, ela se deu em todo o Nordeste brasileiro. Isso é muito importante. E foi um momento de muita tensão e conflitos com os portugueses que estavam estabelecidos no Nordeste do país. Claro, porque aquela região, naquele momento, era o centro, era o ponto mais vital, o ponto de maior vida que o Brasil tinha naquele contexto. E a presença holandesa, naquele momento, vai ganhando corpo à medida que o tempo passa, e a consolidação do modelo político holandês vai trazendo complicações políticas, sociais e religiosas para todo o Nordeste brasileiro. Era, portanto, a presença de um corpo estranho, os holandeses, dentro de um outro contexto, dentro de uma realidade completamente diferente, que Portugal já vinha se estabelecendo há mais de um século e meio. Isso seria um choque muito grande que geraria grandes tensões civis, políticas e militares. Então a gente precisa entender agora todas as etapas deste processo de colonização ou uma pseudo-colonização holandesa dentro do Nordeste brasileiro, caso a gente queira entender o porquê que a miscigenação salvou o Brasil. Em um primeiro momento, entre os anos de 1630 e 1637, a tentativa dos holandeses era controlar a produção de açúcar e ganhar o domínio territorial do Nordeste. Claro, o que acabou acontecendo? Eles chegaram ao Nordeste, eles venceram, eles conseguiram se estabelecer naquela região, e agora, como o objetivo deles era quebrar economicamente a Espanha e Portugal, se eles tomassem o controle do açúcar, eles conseguiriam ganhar maior protagonismo dentro da esfera econômica internacional. Só que para isso eles precisavam tomar conta de todo o Nordeste. Então, entre esses 7 anos, 1630 e 1637,
Essa foi a tentativa. E, de fato, eles conseguiram ser bem-sucedidos. Eles conseguiram estabelecer fazendas, eles conseguiram estabelecer outros tipos de entrepostos aduaneiros que fossem mais vantajosos naquele momento para eles, e eles conseguiram estabelecer população. Muitos holandeses acabaram saindo lá da Holanda e vindo aqui até o nordeste do Brasil para iniciar um processo de ocupação territorial holandesa. E aqui um movimento de mudança de chave, um momento importante que vai ganhar maior robustez dentro desse contexto dos holandeses, é quando, em 1637, Maurício de Nassau... Marcião, coloca uma imagem de Maurício de Nassau aqui. O que acabou acontecendo? Maurício de Nassau foi contratado pela Companhia das Índias Ocidentais para levar a cabo um processo civilizacional para dar maior organização territorial, política e administrativa para esse nordeste holandês. Então, ele vem até o Brasil, vai até o Nordeste para fazer com que o Brasil fosse inserido dentro de uma lógica mercantilista, dentro de uma lógica unicamente exclusiva de trocas comerciais. Por quê? Porque os holandeses, como calvinistas, eles queriam, como um símbolo de predestinação, o aumento de riqueza material. E esse aumento de riqueza material, ele seria evidente traço de que Deus estava favorecendo os holandeses. Portanto, Maurício de Nassau ele chega no Brasil e ele começa uma série de mudanças institucionais, ele começa com uma série de reformas que aos poucos vai modificando a história do Nordeste, vai tirando todas as estruturas que os portugueses estavam estabelecendo e com isso vai gerando um sentimento de rivalidade, um sentimento de desgaste entre os dois. Então o que a gente pode perceber? Que a lógica protestante, quando ela vem para estabelecer uma mecânica da predestinação, vai frontalmente contrário àquilo que é a ideia católica estabelecida pelos portugueses de pegar a sua cruz, de viver o seu dia, o seu trabalho de uma forma muito mais ordenada e muito mais voltada para o bem comum. Este é um ponto importante dessa modificação. E aqui a gente pode perceber como que era o caráter próprio da Companhia das Índias Ocidentais, porque eles ficaram muito famosos pela pirataria e pelo roubo. Durante todo o século XVII e um pouquinho do século XVIII, a Companhia das Índias Ocidentais capturou um monte de navios portugueses, espanhóis e italianos para os seus interesses, matou inclusive católicos que inclusive se tornaram mártires. Então a gente tem mártires católicos que foram navegadores, que foram pessoas que estavam ali nos navios, que não negaram a sua fé católica frente à ameaça calvinista, gerando um grande exemplo de virtudes quando se está se buscando a verdade. Então a gente pode perceber que a Companhia das Índias Ocidentais ela tinha esse interesse muito forte de espraiar uma visão completamente calvinista de sociedade e de comercial. E o último ponto, e essa última fase do processo de colonização dos holandeses lá no Nordeste brasileiro, se deu entre os anos de 1645 e 1654, momento no qual os holandeses começam a ter maior dificuldade de controlar o Brasil, e é o momento no qual os portugueses eles começam já a ter uma estabilidade muito maior lá na Europa. Por quê? Porque houve um processo de restauração da corte no ano de 1640, quando a família de Bragança ela toma o controle político lá em Portugal e ela passa a ganhar maior protagonismo e maior força para levar Portugal para um caminho mais independente. Não que tivesse ocorrido um rompimento junto com os Habsburgos, porque não foi uma guerra violenta. Teve movimentos de disputa, teve um movimento ali na fronteira de Portugal e Espanha que gerou alguns conflitos, mas nada que fosse muito abrangente. Só que a partir do momento em que a família de Bragança, pela restauração, ganha o controle político, então a gente tem uma condição de Portugal organizar melhor uma defesa do Nordeste, organizar uma defesa melhor dos seus interesses, porque todos eles estavam sendo capturados para uma guerra contra a Holanda e uma política que estava sendo colocada principalmente em Madrid
e não na corte em Lisboa. Então, o que acaba acontecendo? Uma maior projeção de força dos portugueses. E aqui, nesse contexto, inicia-se uma guerra contra a Holanda, uma guerra que vai dar fundamento e que vai fazer com que o Nordeste brasileiro seja retomado pelo controle português. Então, por conta da guerra de Portugal na Holanda, a guerra chega à América e tudo acaba acontecendo de uma maneira muito evidente. Em 1654, aqui que é um ano muito importante, dentro do Nordeste brasileiro, acontece a Batalha de Guararapes, uma das grandes batalhas militares que forjam a identidade brasileira. Gilberto Freire, um grande sociólogo brasileiro, ele vai dizer que é nesta batalha que forma o mito das três raças, no qual tem uma ideia de que o Brasil é miscigenado, e é isso que garante uma grande estabilidade do Brasil. Por quê? Porque qual que era a ideia e qual que é a tese de Gilberto Freire dentro desse contexto? Gilberto Freire, sendo o fundador da escola sociológica no Brasil, e que tem o seu maior livro, Casa Grande Senzala, ele vai dizer que que o Brasil ele estava ganhando força e ele estava ganhando uma maior estabilidade porque o que acontecia nas fazendas, e o Nordeste era cheio de fazendas, era um microcosmos daquilo que acontecia no Brasil, de uma maneira mais geral. Então o que a gente tem? Que na fazenda tinha o negro, tinha o índio e tinha o branco português. E eles conviviam de uma maneira mais ou menos harmoniosa. Os portugueses, porque eles tinham uma política de casamento com os negros e com os índios, e isso fazia com que essas duas culturas elas penetravam na Casa Grande. E ali você tinha uma certa tolerância entre as culturas, e o que colava e o que dava essa unidade era a fé católica, porque os portugueses eles evangelizaram os índios e eles também evangelizaram os negros escravos. Esse é um ponto importante, porque a gente percebe uma cola e a gente percebe essa dificuldade, essa facilidade, de controlar as tensões que aconteciam dentro do Império Português. Diferentemente do que aconteceu nos Estados Unidos, aqui a questão racial foi muito mais evidente, então a gente percebe um sul e um norte cada vez mais distantes um do outro e uma distância racial entre negros e brancos muito evidente lá nos Estados Unidos da América. No Brasil foi completamente diferente. E este conceito, ele é o que Gilberto Freire chama lá no Casa Grande Senzala do equilíbrio de antagonismos. E esse equilíbrio de antagonismos foi possível por conta de uma visão portuguesa mais maleável, por conta de um português que queria mais estabilidade e por conta de uma visão católica que fazia o seguinte: ela não nega a cultura dos outros povos, mas que ela tenta catolicizar essas culturas e dar uma ordenação a Deus. Diferentemente de uma colonização lá nos Estados Unidos, que foi liderada basicamente pelos protestantes, que tentam apagar uma cultura e colocar outra. Este é um ponto importante que a gente precisa entender quando a gente está estudando esse Brasil profundo, essas raízes mais profundas da nossa história nacional. Então, esse equilíbrio de antagonismos gerando a miscigenação permitiu que essas três raças elas se dessem de uma maneira mais suave, que as relações fossem cada vez mais estáveis. E essa estabilidade foi tão importante que os três se reuniram para o combate do inimigo externo holandês, que estava ameaçando a própria estrutura social daquele momento. Então, quando a gente observa esta Batalha de Guararapes, e quando a gente observa este momento histórico fundamental dentro do nosso país, a gente vai perceber que um dos pontos fundamentais que os brasileiros tomaram consciência de quem eles eram era o seguinte: bom, eu sou católico, isso daí é uma coisa muito evidente desde o início, e eu sou miscigenado. Eu não vou ficar olhando muito bem para a cor do meu vizinho, mas o que eu quero fazer é trazer a estabilidade política para que aqui haja um processo civilizacional de uma maneira mais evidente, de uma maneira mais estruturada. Tanto é que no século XVI e XVII, quando nós estamos trazendo aqui, o Brasil ele já havia conseguido um grande desenvolvimento, o Brasil já estava numa marcha bem interessante dentro da sua construção civilizacional e começava a despontar como um dos países mais importantes dentro das relações internacionais do mundo naquele momento. Então o que a gente pode perceber é que
com a Batalha de Guararapes, tem-se essa formação da consciência, um dos pontos, um dos tijolos que vai pavimentar toda a construção da história nacional. Por este vídeo é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Deixo aqui novamente o recado para que vocês possam curtir este vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal, para que a gente possa divulgar cada vez mais essas raízes profundas da nossa brasilianidade. E por fim, espero vocês na semana que vem para o nosso programa, onde a gente vai abordar outras questões importantes para a construção do nosso Brasil. Um grande abraço e até lá.